Boa noite, Oswaldo. Joia? Bem, Fábio, boa noite. Boa noite. Tudo jóia? Jóia? O pessoal já está entrando na sala aí. Estamos Sim, 7 pessoas sete. já na sala. Sim, Agradecendo a todo mundo aí pela presença. Mais uma semana. Muito graças a frio, né? Deus. Sim, mudou. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o Gota de Paz. Tá? Sim, Mensagem sim, sim. 265. Não deixes para depois. Quantas vezes deixamos para depois uma palavra de afeto ou um carinho às pessoas que amamos, achando que haverá tempo depois, ou pensando que não tem importância? Dizer palavras carinhosas àqueles que amamos. Lembre-se que o tempo que se foi não volta. Se perdemos as oportunidades do agora, no amanhã não conseguiremos resgatá-los. Liberte seu coração. Faça o que tem vontade. Não tenha vergonha de seus sentimentos de amor e gratidão. Distribua-os aos seus mais queridos, que você terá sempre a sensação de estar bem consigo mesmo. Deixe de lado o protocolo social e viva intensamente todos os momentos com quem o seu amor é incondicional, porque estamos aqui de passagem e levamos conosco o que fizemos de melhor, por nós e pelos que estiveram conosco. Sendo assim, repense seus atos e veja se está demonstrando todo o seu amor e carinho às pessoas que estão com você hoje. Veja se você não está pensando em si próprio, para depois pensar no outro. Analise suas atitudes e veja se não está faltando dar mais abraço, dizer mais vezes eu te amo. E nunca se esqueça que o amanhã não nos pertence. Por isso, viva o hoje da melhor maneira, demonstrando sempre o que há de melhor em você. Liberte-se das amarras do orgulho e do egoísmo, porque estamos aqui apenas no aprendizado. E se formos aprendizes da vida, não temos o direito de não fazer as lições de casa. Essa mensagem diz aqui pra gente não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Principalmente com demonstração de amor, de afeto, de carinho. Se você tem a vontade, né, de demonstrar isso hoje, demonstra, né? As pessoas, né, quando desencarnam de uma maneira muito rápida, né, principalmente as pessoas jovens, né, ou mesmo as pessoas mais idosas, né, os que ficam aqui sempre tem esse arrependimento, né, de não ter vivido mais, não ter ficado mais do lado, né, daria 10 anos da vida para ter apenas mais um minuto para se despedir da pessoa. A gente vê muito isso em velório, né? As pessoas, as que mais, geralmente as que mais choram, as que mais se desesperam, são aquelas que mais se arrependem de não ter feito algo em vida, né? Então, eles são bastante importantes para a gente se conscientizar e fazer aquilo hoje que a gente pode se arrepender por não ter feito, né? No amanhã. Oswaldo. E quando a gente vai falar em reencarnação, né, que é uma das bases do espiritismo, né, a gente percebe que a gente não aprendeu tudo ou a gente vem ainda para continuar aprendendo. Nós percebemos, eu falo assim, eu falo porque eu fui criado, né, assim, os costumes antigos não se tinha muito essa coisa do carinho, da atenção, do abraço, né? E as pessoas aprendem a fazer como se fosse, vamos dizer assim, um tipo, né? Criar um personagem aí tem que ser de cara feia, ele não pode demonstrar, né? Que a gente percebe hoje, né? Homens, por exemplo, não podiam demonstrar carinho, né? Mão de longe, não pode abraçar, e a gente vê que isso mudou ao longo do tempo. E que, por exemplo, né, relacionado a isso, a gente vê os netos, né? Os pais às vezes não tiveram às vezes um afeto diretamente com os filhos pela vida que leva, né? Por tudo que acontece e aí vai aprender, na verdade, com esses netos, né? Que fazem o que quer dos avós e aí que os avós vão aprender, né? A ter carinho, a ser mais doce. Tudo na verdade é aprendizado. A gente percebe, diz aqui, né? Viver como se não houvesse amanhã. Mas como a gente está, como diz
aprendendo, e a evolução, a gente vai perceber que a evolução do que eu estou falando de quando eu era criança para as crianças de hoje já há uma diferença, né? Já hoje, e a gente percebe uma outra coisa. Quando a gente é muito jovem, a gente cria também algumas coisas que a gente não criou isso, né? Não se ambientou, e você vai aprender depois. E a gente vai percebendo também quando a gente vai amadurecendo, também a gente vai percebendo isso, né? Eu já fui assim bastante duro, não era muito de abraçar, e fala assim, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. Eu falo assim, eu aprendi uma coisa bastante interessante, era com a irmã da Alzira, que está no centro, ela chama Lúcia. E a Lúcia, durante muito tempo, ficou à frente ali do Centro Espírita de São Roque. E ela, eu nunca vou esquecer, né? Eu fui cumprimentar ela, estendi a mão para ela, ela falou, para com isso. Ela falou, o estender a mão afasta as pessoas, né? Ela falou, dá um abraço aqui. E a partir dali a gente percebeu, né? Até o centro, ele tinha muito isso, né? Alguns não entendem, o seu Bulgari era muito disso, ficava na porta ali para receber, dava um abraço, né? E ela falava isso, né? Que o abraço une as pessoas e a mão, o apertar de mão, ele distancia. E eu falo assim, isso lá tem 20 anos, 20 e poucos anos disso, né? E a gente percebe que hoje a gente vê mais isso nas pessoas, né? Cumprimentar com um abraço, com o beijo no rosto. E a gente, como diz, a gente aprende e cria, né, algumas formas de agir, né, que a gente precisa ser durão, né? Eu trabalho com um colega e ele fala assim, ele dificilmente ele faz amizade com alguém de primeira. Primeiro ele estuda as pessoas, ele é um meio de proteção, né? Ele tem medo de se abrir, como ele disse, para as pessoas e depois as pessoas abusarem disso, né? Então a gente vai vendo que a gente tem muitas coisas a aprender, muitas coisas a modificar e, como diz, leva bastante tempo. Ele diz aqui, viva, né? Nós levaremos o que fizermos de melhor nesta vida. Liberte o coração, agradeça, não deixe para depois, né? A gente percebe que um dos ensinamentos de Jesus é o perdão. E a gente percebe que às vezes as pessoas, em um momento de ruim, né, acabam falando coisas e às vezes desfazendo uma amizade, um relacionamento por uma bobagem feita. Mas por um orgulho, não sei se é orgulho, se é vaidade, as pessoas não têm a coragem de dizer para ir lá para dizer para outra e falar, não, eu errei, né, me desculpa, me perdoa. E às vezes, como diz, carrega isso que você falou até para uma outra vida e depois vai se arrepender disso, ou vai se arrepender, às vezes, já no leito de morte, ali nos últimos instantes, quando percebe que deveria ter feito coisas, né? Mas, como diz, sempre há tempo de fazer, né? De refazer, e graças a Deus a reencarnação ela permite isso, né? Que a gente volte com os desafetos ou com as pessoas com as quais a gente não conseguiu se relacionar direito e volta para refazer isso, mas como diz, né, um grande aprendizado para hoje. Uma das palavras aqui é arrependimento, né? Arrependa-se, né? Eu errei, eu não falei, eu deixei de falar, eu não sei fazer, mas eu quero aprender, né? Uma das coisas que que eu gosto bastante é nunca dizer eu não sei isso, né? Mas eu estou sempre pronto para aprender. E essas coisas também são aprendizados, né? Mas a gente percebe que o nosso planeta Terra, por exemplo, nessa parte ele evoluiu bastante. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe que evoluiu nessa parte, né, das pessoas às vezes se mostrarem mais afetivas, ao mesmo tempo também as pessoas estão, né, muito rígidas com algumas coisinhas, com algumas bobeiras, né? A gente eu vi aí uma propaganda de um candidato que ele fala assim, né, que dois candidatos estão dividindo o nosso país de uma forma ruim, né? Quem defende um detesta o outro, né? E a mesma coisa do outro lado. Ele falou que não queria ver isso, né? Que ele queria ser o candidato, vamos dizer assim, eu não estou falando nome, não vou citar nome, mas que
é o candidato de todos, né? Eu sou o candidato de todos, não importa o que você é, né, o que você está fazendo, eu vou lutar por todos. Eu acho que a gente precisa mais ou menos disso, né? Eu tenho às vezes alguma convicção, mas essa convicção não pode fazer com que eu deteste uma pessoa ou que eu queira o mal de uma pessoa, né, que me faça ser ruim a outra pessoa. Eu acho que a gente precisa, na verdade, ir modificando isso, né? A gente percebe que às vezes o esporte, a política e alguma coisa assim acabam separando pessoas. Eu percebo que a nossa criação, né, a forma que nós criamos nossos filhos, né, principalmente os nossos pais, avós, bisavós para trás, né, quanto mais para trás você vai, mais machista era a criação. E esse negócio de homem não chora, né? Eu falo isso porque a gente é criado em família tradicional brasileira e tinha isso aí, né? Homem não chora, engole esse choro, se apanhar na rua, apanha duas vezes quando chegar em casa. E isso oprimia tanto a gente, cara, assim, tanto que a gente só vai perceber depois de velho, quando você começa a fazer a sua reforma íntima, começa a fazer sua pensar na vida, né? Por que que a gente é de tal forma, né? Eu sou uma pessoa que não consigo demonstrar carinho, afeto e amor, né? Tento mudar isso muito, mas não consigo, né? Porque a forma que eu fui criado, talvez, né? Ou talvez seja a minha própria personalidade, né? De encarnações e encarnações passadas, não deixa eu demonstrar um carinho, né? Não deixa eu falar um te amo, não deixa eu falar eu gosto de você, tô com saudade de você, né? Por vezes, e quando a gente vai ficando velho, a gente vai ficando bobão, né? Como se diz, né? Como Graças a o Deus. comentário, como o comentário machista diz, né? Que quando fica velho você começa a chorar, e que geralmente daí quando perde um ente querido que você não disse eu te amo, não disse que gosta da pessoa, não demonstrou isso, você realmente se arrepende, né? Você vê os avós e avós, né? Eu lembro em velório do meu avô, né? Teve, eu acho que 6 ou 7 filhos. Eu lembro que tinha filho que ele desencarnando na cama e o filho lá sério, né? Sofrendo por dentro, mas não escorrendo um pingo de lágrima. Por quê? Porque foi ensinado que o homem não chorava. Devia estar destruído por dentro, mas foi ensinado daquele jeito. E você vê como a gente tem que pensar nessas coisas, filosofar sobre a vida para a gente mudar as nossas atitudes, para que a gente consiga criar nossos filhos um pouquinho menos pior, né? Fazer essa análise depois de velho, depois a minha filha já está grande já, né? Então eu acabei criando ela dessa forma, da mesma forma que eu fui criado também, e hoje eu vejo que é errado e vai ser muito difícil mudar isso, né? Talvez com o tempo elucidando ela, mas é mais difícil depois de ficar velho. Mas é isso aí, vamos procurar evoluir, né, Oswaldo? Vamos sempre. Nada que não é do jeito, não é criar do jeito que você foi criado que é o certo, né? Cada época da sua vida tem o jeito certo de criar, o jeito certo de você progredir na educação dos filhos. Eu acho que isso que você falou é interessante. Eu também, eu fui dar, acho que, um abraço e beijo na minha mãe, já adulto, meu pai também, abraço no meu pai. Hoje a gente se cumprimenta com um beijo no rosto. Meu irmão, né, que tem bastante contato, a gente se abraça, a gente se demonstra bastante carinho, mas assim, a gente vê que você falou, depois de uma certa idade, e graças a Deus, né, como a gente falou assim, as crianças, talvez os jovens de hoje, as crianças que estão encarnando, elas já virão, na verdade, diferente, mas, como diz, na época mais antiga foi mais difícil isso, né, e não é porque as pessoas não queriam, e a gente vai percebendo que a criação, ela faz muito isso, né, a forma que a gente é criado, é difícil tirar de uma pessoa aí com mais de 60 anos, né, essa coisa do machismo, né, de não perceber as diferenças que tem hoje, né, e a gente já percebe nos jovens uma coisa bastante natural, né, perceber isso e perceber isso. Acredito eu que se não tiver uma criação muito rígida, os jovens de hoje já não virão com isso, né, já virão amando mais, né, e a gente percebe que o que ainda prejudica são algumas mentalidades retrógradas, né, mentalidades que ainda estão lá no passado, que estão atrapalhando, né? E carregando ainda isso, né? A gente
vê na política ainda alguns, né, ainda maltratando mulher, xingando mulher, maltratando os que são diferentes, fazendo separação, né? A gente não está na época mais de separação, e nunca esquecendo que o ensinamento do Cristo, né, o cristianismo ou o evangelho, ele não ensinou isso, né? É nós que, na verdade, aprendemos por, né, ser ensinado errado e ter seguido, né? Mas eu acredito que daqui para frente isso não vai mais acontecer, né? Vai vir sempre evoluindo. Algumas mentalidades virão junto, mas elas serão carregadas pelas outras, né? Que serão diferentes, e acho que o futuro nosso do planeta Terra vai, como diz, está caminhando para aquilo que se precisa. Um pouco demorado ainda, mas os ensinamentos do Cristo ainda vão aparecer aí para todos, quando as pessoas entenderem. Falta pouco, acho, acredito eu. Mas a gente entrou numa evolução bem rápida agora, né? Depois de 50 anos para cá, né? Se parar para pensar cada geração em uns 15 anos, né? Mudou bastante, né? Do bisavô para nós, mudou bastante. E do nosso bisavô para o nosso, lá tipo, para 3 séculos para trás, se manteve a mesma coisa. Então, acho que agora engrenou, acho que agora vai. Com Cada vez certeza mais vai, rápido. como disse. A gente precisa espalhar o evangelho, precisa espalhar o ensinamento de Jesus dessa forma, né? Que não tem separação, não tem essa coisa de eu não gostar, né? De querer o bem de todos, independente das opiniões, independente daquilo que você, né? O que mais importante são as pessoas, né? Não essa coisa da política, ou quer que seja, né? O mais importante sempre será o ser humano ou o nosso próximo. Com certeza. Bom, vamos dar início, Oswaldo, com as preces? Bom, então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores e os nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nos declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim seja. Que parágrafo digital, Oswaldo? 19, né? 19 e 20 nós vamos fazer hoje para encerrar o capítulo 13. Legal. Então, pessoal, pode sintonizar quem está acompanhando pelo Evangelho aí, estamos no capítulo 13, que é o que a vossa mão esquerda, que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita faça. Estamos na parte do benefícios pagos com a ingratidão, parágrafo 19. Isso. Que pensar das pessoas que, tendo seus benefícios sido pagos com a ingratidão, não fazem mais o bem com medo de reencontrar ingratos? Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Porque não fazer o bem, senão para dele receber sinais de reconhecimento, é não fazê-lo com desinteresse, e o benefício desinteressado é o único agradável a Deus. Também são orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiado que vem depositar reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus terá em conta aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem se faz o bem não estarão
contentes. Sabei que, se aquele a quem prestais serviços esquece o benefício, Deus vô-lo terá mais em conta do que estivesseis já recompensados pelo reconhecimento do beneficiado. Deus permite que sejais pagos, por vezes com ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em fazer o bem. E sabeis, aliás, se esse benefício esquecido no momento não dará mais tarde bons frutos. Estais certos, ao contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes sempre senão o presente, sempre o presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os outros. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Eles podem ser menosprezados nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á, e essa lembrança será o seu castigo. Então lamentará a sua ingratidão e quererá reparar sua falta, pagar sua dívida noutra existência, frequentemente aceitando mesmo uma vida de devotamento para com o seu benfeitor. É assim que, sem disso suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, porque tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam a vossas existências anteriores, se pudesseis abarcar a multidão das relações que aproximam os seres uns dos outros para o progresso mútuo, admiraríeis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até ele. Um Guia Protetor, Sens, 1862. Beneficência exclusiva, parágrafo 20. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não. É sobretudo o espírito da seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, e antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião. No que quer que seja, seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz: para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz, por ter esta ou outra fé que não a sua, que o socorro, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame, repelindo-o, faria que a ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Então, nós temos aqui dois itens para nós encerrarmos do capítulo 13, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. É o capítulo que fala bastante do entendimento de caridade, do entendimento que nós temos, né? De fazer a caridade. Como? Né? Então, se tem um guia para ensinar, ele começa aqui, nesse capítulo 13, nos ensinando a quem nós devemos fazer a caridade, como fazer a caridade, né, ensinando vários itens. E ele encerra esse capítulo com esses dois itens que são, na verdade, dois questionamentos, duas perguntas que eram feitas nas reuniões que Allan Kardec conduzia, e as respostas vinham dos espíritos, e Allan Kardec pega duas dessas perguntas com respostas e encerra, na verdade, né, põe no Instruções dos Espíritos a pergunta e a resposta, as perguntas e as respostas. Então ele inicia, né, o item 19, que ele fala benefícios pagos com ingratidão. E na pergunta ele diz assim: o que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com o temor de encontrar pessoas ingratas? Primeiro a gente vai ver, né, o que quer dizer benefício, né? Quer dizer, é um ato ou efeito de fazer o bem. Prestar um serviço a alguém. A gente fala assim, ingratidão, né? É falta de gratidão, não agradecimento. Falta de reconhecimento. Então tem duas coisas aqui que nós precisamos perceber. Uma das coisas que nós aprendemos com o capítulo 13
que ele diz, né? O que quer dizer que vossa mão direita não saiba o que faz a esquerda? Aquela história de você fazer uma caridade esperando o reconhecimento. Então, ingratidão é o quê? É falta de reconhecimento. Então, se eu falo que as pessoas são ingratas, eu estou falando que eu quero reconhecimento. E uma das coisas, né, até cabe no Gotas de Paz, né? Eu falei para você de um colega e, na verdade, é isso. Né? Uma pessoa teve um momento ruim num relacionamento com uma pessoa, por causa disso ela não vai se relacionar com mais ninguém. A pessoa teve muita amizade com alguém e, de repente, aconteceu isso. Ela não quer mais ter amizade com ninguém. E assim nós vamos fazendo. Né? Então ele diz assim, o que pensar de pessoas que, recebendo a ingratidão, ou seja, não tendo o reconhecimento do que fez, negam-se a fazer novamente, né? Com temor de encontrar pessoas ingratas. Mas o ensinamento de Jesus é que nós não devemos ter reconhecimento. Se nós estamos buscando reconhecimento, ou se nós estamos ficando bravos com a ingratidão, significa que nós não aprendemos o que Jesus quer nos ensinar. Porque todo mundo se diz cristão, todo mundo se diz que faz caridade, mas as coisas que mais nós vemos nas pessoas é as pessoas reclamarem de ingratidão. E a pessoa, né, briga com a pessoa, e essa briga, como eu falei, vira uma coisa pro resto da vida aí, que vai ter que resolver em outra encarnação, é isso. Eu ajudei tanto a pessoa e olha o que a pessoa fez. Eu ajudei tanto não sei quem, olha o que a pessoa fez. Eu não ajudo mais ninguém porque as pessoas são ingratas. Ou seja, ao mesmo tempo que nós queremos fazer caridade, e sabemos que devemos fazer caridade, nós estamos reclamando de algo que nós não deveríamos reclamar. Porque se o capítulo 13 é de algo dito por Jesus, né? Se alguém, né? Ele fala que no começo lá, quando nós iniciamos aqui, ele fala, né? Que nós não devemos fazer propaganda do que fazemos, não devemos mostrar, né, e até ele usa o termo os mãos, né? Que são, acho que os membros que ficam mais próximos e que mais vezes se tocam, né? Uma mão na outra. E aí, o que ele diz? Ele usa como alegoria que aquelas mãos, né, que estão juntas, que uma não saiba o que a outra faz. Ou seja, que em nenhum momento a gente demonstre, né, ideia de se ter reconhecimento, de ficar feliz porque alguém ficou contente, né? Eu acho bacana, eu acho que a coisa mais gostosa que tem, a gente sabe disso, né? Você terminar um dia que você fez algo de bom para uma pessoa e depois você lembrar, nossa, eu fiz e a pessoa ficou tão feliz. Isso é uma coisa boa, é gostoso. O que a gente não pode é, se a pessoa não reconhecer o que eu fiz, eu deixar de fazer caridade ou de ajudar alguém por causa disso. Eu já estou dizendo que quero ser reconhecido. Então ele usa o termo, né? O que pensar dessas pessoas que, recebendo ingratidão numa coisa feita, diz que nunca mais irão fazer com medo de... Então, assim, e o que a gente vai ter? O que mais a gente vai ter são pessoas ingratas. A gente já falou, a gente não aprende. Talvez a gente não tenha aprendido isso. Talvez exista ainda muito orgulho na gente que a gente não consiga reconhecer isso em alguém. Então a resposta, ele começa já dizendo, se essas pessoas fazem isso, né, elas dizem que não, vão se negar a fazer o bem com medo da ingratidão, diz assim, tais pessoas são mais egoístas do que caridosas. Porque o que nós estamos aprendendo nesse capítulo é que caridade é fazer caridade sempre, independente para quem, como, e principalmente não receber reconhecimento. Então ele diz assim, se uma pessoa está pensando assim, ela é mais egoísta do que caridosa. Pois fazer o bem esperando o reconhecimento não é fazê-la com desinteresse. Então, ele seja assim, o ensinamento de Jesus é para a gente fazer caridade desinteressada. A caridade sem reconhecimento, não querer mesmo reconhecimento. Ele usa o termo aqui logo embaixo dizendo assim, o benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. Aí ele fala,
além de egoístas, elas também são orgulhosas. Ele diz assim, também são orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiado, né? Quando a pessoa vem e fala, você é a pessoa mais maravilhosa que existe no mundo. Se você não existisse, o que seria de mim, né? A pessoa espera isso, ele diz assim, né? Elas se envaidecem pela humildade do beneficiado, que deve vir fazer o reconhecimento a seus pés. Então, o que a pessoa gostaria? Que a pessoa agradecesse ela por toda a vida. Que cada vez que encontrasse, beijasse a mão, ajoelhasse aos pés, fala, nossa, como essa pessoa é boa, né? Que anjo, que ser iluminado, né? A gente fica esperando, na verdade, isso. Ele diz assim, aquele que procura na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensará aquele que não a procura na terra. É um outro ensinamento de Jesus, né? Para a gente não se achar melhor do que ninguém aqui na terra, para se a gente ser reconhecido no céu. Porque aquele que se eleva aqui na terra será rebaixado no céu. E aquele que se humilha, que ele diz, né? Aquela pessoa que se rebaixa, que está tudo bom, que aceita ali, né, os ensinamentos, é a que será reconhecida por Deus. Então ele diz, o benefício desinteressado é que agrada a Deus, mas a pessoa que está a todo momento esperando o reconhecimento, essa não o terá no mundo espiritual. Ele diz assim, é sempre preciso ajudar os mais fracos. Mesmo que a gente saiba, ele diz assim, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. A gente já deveria ficar, né, ter no nosso pensamento que é assim. Que dificilmente a gente vai ter reconhecimento. Que dificilmente, que não é essa ideia. Que não é esse pensamento. Que não é esse ensinamento. Que eu vou fazer, esqueço se vou ser reconhecido ou não. Agora, se eu já estou indo, esperando isso, já estou indo fazer de forma errada. Ele diz assim, sabei que aquele a quem ajudais, esquece o benefício. E porque ele precisa só do benefício, ele não está preocupado em outra coisa, talvez nem saiba. Mas ele diz assim, Deus levará isso mais em conta do que se já fosse recompensado pela gratidão. Olha o que ele diz aqui, eu acho bastante interessante esse trecho, ele diz assim, Deus permite que, às vezes, ele já nem fala que é todas as vezes, ele diz, Deus permite que, às vezes, nós sejamos pagos com ingratidão. Ele diz assim, para quê? Para provar vossa perseverança em fazer o bem. Para ver se, na verdade, porque ele fala assim, se a gente recebesse reconhecimento toda hora, a gente ia querer fazer sempre. Yeah. Mas não é essa a ideia. Ele diz assim, Deus permite que as pessoas sejam ingratas para ver se a gente está afim mesmo. Ou a gente está fazendo ou a gente está querendo demonstrar para Deus, eu vou fazer, mas desisto a qualquer momento. A primeira, né, ingratidão eu já desisto. Então ele diz assim, Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão para provar vossa perseverança em fazer o bem. Mas ele diz uma outra coisa aqui. Como podeis saber se esse benefício esquecido no momento não trará mais tarde bons frutos? É o tal da sementinha, ele vai falar aqui na frente. Ficai certos de que é uma semente que com o tempo germinará. A gente está falando aqui, né? A gente falou aí no início, no Gotas de Paz, né? Que a gente não aprendeu a abrir o coração para as pessoas, de criar uma couraça e uma proteção para ser machão, para ser isso, para ser aquilo. E nós estamos falando que é uma evolução, que a gente já aprendeu, né? Que a gente já foi mais duro ali, talvez mais atrás, e agora a gente já está conseguindo, como você diz, né? Ser mais chorão, ser mais isso, ser mais aquilo. Então a gente está aprendendo. Então ele diz assim, né? Da mesma forma, ele diz assim, pode ser que a pessoa, no momento, não reaja dessa forma, mas lá na frente ela aprenda uma sementinha plantada, de repente ela vai estar fazendo isso. De repente ela vai reconhecer, de repente ela vai agradecer, né? Ele diz assim, ficais certos de que é uma semente que com o tempo germinará.
infelizmente, ele diz assim, ele vai falar para todos nós aqui na Terra, nós só vemos o presente, né? Infelizmente, diz apenas o presente. Aí ele dá uma outra dica aqui. Trabalhais para vós e não para os outros. Tipo assim, trabalho para minha evolução, para o meu aprendizado. E não para que o outro entenda que eu fiz ou não fiz. Mesmo eu fazendo uma caridade, eu não estou fazendo a caridade aparentemente para a pessoa. Eu estou, na verdade, evoluindo o meu ser. Eu estou em evolução. Então, se eu estou em evolução, eu vou fazer da forma que precisa ser feito. Da forma que Jesus está ensinando. Por quê? Porque eu estou preocupado em me melhorar. Eu estou preocupado em evoluir. Então, se eu quero evoluir, eu vou fazer da forma correta. Então, assim, não se preocupe se a pessoa não reconheceu. O importante é se você está fazendo da forma correta e se você está evoluindo. Então, Deus está vendo a sua evolução. Ao invés de me preocupar com o reconhecimento do outro, eu me esforço para fazer. Não, eu vou fazer sempre isso. Não importa se as pessoas vão entender ou não, vão me reconhecer ou não. Eu quero fazer, eu quero a minha melhoria, eu quero, na verdade, a minha evolução. Ele diz assim, os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. E aí, então, ele diz que para essas pessoas que não reconhecem, né, que não têm a gratidão, são corações endurecidos. Da mesma forma que a gente falou no Gotas de Paz, né? A gente endurece o coração para viver nesse mundo. Eu não posso sair mostrando bondade para todo mundo, senão as pessoas se aproveitam de mim, eu tenho que ser machão, senão as pessoas vão falar isso ou aquilo. Então a gente fala assim, a gente endurece o coração. Mas na essência nós não somos assim. Isso que você falou, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo as coisas, a gente fica mais chorão. A gente mudou alguma coisa? Sim, a gente amoleceu, na verdade, o coração. Ou percebeu que aquela forma de agir não me ajudava. Né? Ou não era, na verdade, a minha essência. Porque a essência nossa, de verdade, é amor. O que nós fazemos durante algum tempo é tipo, né? Personagem. A gente cria personagem. Às vezes a gente é de um jeito num lugar, no outro eu preciso ser, né? Assim. Então a gente vai ao longo do tempo criando personagens. Por isso que Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu, ao longo do tempo, vou conhecendo a verdade. E ao longo do tempo eu vou me libertando, às vezes, de algumas bobeiras, né? De alguns personagens que, na verdade, eu criei. Né? Então ele diz assim, quando o espírito se livrar do seu envoltório carnal, ele se lembrará. Então ele diz assim, que a gente tem falado bastante disso, que o corpo físico, ele atrapalha bastante algumas coisas. Mas quando a gente está livre do corpo carnal, a gente consegue ser, como diz, mais livre. Então ele diz assim, o espírito que se livrar do envoltório carnal, ele se lembrará e esse será o seu castigo. É ruim quando a gente chega no mundo espiritual e livre do corpo físico, a gente começa a perceber coisas, como você falou, é lá que a gente vai se arrepender. É nesse momento que a gente vai se arrepender. Que deveria ter feito... A história de eu criei, né, um plano para vir à Terra e não cumpri esse plano. E quando eu chego no mundo espiritual, eu percebo que eu não cumpri. Dá um baita de um arrependimento. Eu perdi tempo. Eu podia estar melhor. Esse é o entendimento que a gente deveria ter com relação à reencarnação. Eu vim à Terra para me melhorar. Eu vim à Terra para ser um ser melhor. Se eu não fizer isso, eu estou perdendo tempo. Quanto mais rápido eu reconhecer isso, eu perceber isso, é melhor para mim. Quando eu começo a olhar, né, os ensinamentos de Jesus e falo assim, não, esse é o verdadeiro. É assim que eu preciso ser. É isso que eu preciso fazer. E aí eu começo, na verdade, a mudar. Então ele diz assim, né? Então lamentará a sua ingratidão, desejará reparar sua falta. É sempre o que acontece com a gente na reencarnação. Quando eu chego lá e percebo que fiz de forma errada, então assim, lamentará a ingratidão, desejará reparar a falta. Ele fala assim,
pagar sua dívida em outra existência. Então, o que é? Reencarnação. Reencarnar como? Modificando aquilo que foi feito errado nesta. A gente sempre estará reencarnando para reparar o erro praticado no passado, né? Então ele diz assim, reparar a sua falta, pagar sua dívida de existência, até mesmo muitas vezes, aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Às vezes a gente não sabe, né, porque uma pessoa está na vida da gente. Né? O que será, né? O que eu fiz para merecer isso? Fez alguma coisa. Será que eu grudei chiclete na cruz, isso ou aquilo? Sim, fez coisas erradas. Ah, mas eu preciso estar com essa pessoa? Sim, precisa. Porque lá atrás vocês estiveram juntos e não fizeram. E hoje estão de novo para reparar isso, né? Assim, o Espiritismo, nessa forma de reencarnação, ele deixa muito claro, porque às vezes a gente fica se perguntando, né? Por que tem que ser assim e não assim? Por que está sendo dessa forma? Por que eu não saio disso? Por que é sempre a mesma coisa? Por quê? Porque fez errado. E enquanto não fizer nessa, isso continuará. Então ele diz aqui, né? Pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo muitas vezes. Muitas vezes quer dizer muitas encarnações. Que eu vou ter que repetir, às vezes, a mesma coisa. Por quê? Porque eu não saí da mesmice. Eu estou repetindo erros. Né? E aí eu vou ter que aceitar uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Quando ele diz assim, quando eu tenho que aceitar, é o problema sério ainda. Eu ainda não entendo, mas é a única forma que eu tenho. Então eu aceito. Não é que eu acredito que eu tenha ideia clara sobre aquilo. Eu aceito. Eu sou convencido no mundo espiritual, pelas leis de Deus, que eu tenho que retornar à Terra e fazer de novo. Eu concordo plenamente com isso? Não. Porque se a gente concordasse plenamente e isso tivesse claro na nossa mente, a gente viria para a Terra, fazia tudo certinho e voltava rapidinho para o mundo espiritual, já evoluído. Nós estamos aqui com o Evangelho, né? A gente tem aí um tempo que a gente está estudando isso. E o que a gente percebe? Que tem certas coisas, você mesmo fala, né? Tem coisas que eu não aceito ainda, que eu não entendo ainda claramente, que eu ainda brigo com algumas coisas. Né? Eu sei que tem que ser dessa forma, mas eu não consigo ainda fazer. Eu falo assim, por quê? Porque eu não acredito. Eu ainda não acredito nisso. Então ele diz assim, às vezes a gente aceita que tem que vir para a Terra com aquela pessoa. Concordo, ainda não. Mas eu tenho que fazer. Então, quantas vezes eu vou precisar vir? Até o momento que eu entender que aquilo é correto. Acreditar piamente que isso é verdadeiro. Que é a única forma que Deus tem de me fazer melhor. Quando eu acreditar de verdade, a reencarnação fica mais fácil. Né? Eu começo a falar, não, tudo o que está acontecendo na minha vida, e é o que a gente espera das pessoas que começam a estudar Espiritismo. Elas começam a falar assim, não, eu sou devedor. Deus sabe o que faz. Tudo o que acontece na minha vida tem as mãos de Deus. E Deus sabe o que faz. Então, se Deus sabe o que faz, o que está acontecendo na minha vida está sendo permitido por Deus. Se está sendo permitido por Deus, é porque Ele entende que isso é correto. Porque Ele sabe que isso é correto. Quem não sabe ainda sou eu. Então, o que nós fazemos na nossa encarnação, a gente briga ainda com as coisas que nos acontecem. A gente briga ainda com Deus. A gente não concorda claramente com o que Deus está fazendo. Eu aceito. Meio a revelia, meio brigando, meio rabugento, meio resmungando. Eu tenho que fazer isso. Então tá bom. Não é aquela, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, é assim que tem que ser, é assim que Deus espera de mim. Não, fazer o quê, né? É assim mesmo. Eu devo ter feito alguma coisa. Né? Eu devo ser devedor. Quer dizer, eu não estou concordando, estou fazendo, mas ainda resmungando, ainda brigando. Então, o dia que eu tiver a certeza, como diz isso, eu começo a viver uma vida melhor. Aí ele diz assim, é assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para o adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Quer dizer, lá na frente, muito lá depois, talvez eu venha
reconhecer isso. Aí ele diz assim, mas um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu trabalho com aquela pessoa, plantando uma sementinha nela, ele diz assim, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito o bem com desinteresse e sem vos desencorajar pelas decepções. Porque a primeira coisa que a gente faz é a decepção. Ah, a pessoa me decepcionou, eu fiz tudo por ela e ela respondeu com ingratidão. Então eu não faço mais. Não! Vou fazer o bem porque eu quero fazer o bem. Porque é uma coisa que vai evoluir, que vai me fazer evoluir. E se a pessoa não aceitar, aí é o problema dela. É uma outra coisa que a gente faz, né, e a gente não percebe. A gente não faz as coisas preocupado com a gente mesmo, a gente faz as coisas preocupado com os outros. Ah, mas tudo na vida do outro dá certo, na minha não. Eu não estou preocupado com a minha vida, estou preocupado com a vida do outro. Ah, mas a pessoa está lá, né, fazendo tudo errado e está bem, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. E minha vida, desse jeito. Compensa fazer o mal? Não, não compensa. Eu estou preocupado com a vida do outro. Ou seja, o dia que a gente se preocupar de verdade com a vida da gente, independente do que o outro esteja fazendo ou não, se o outro está fazendo certo ou não, eu vou continuar fazendo. Ah, mas ninguém faz. Será que compensa fazer o bem? É uma das perguntas ainda que existem para algumas pessoas. Compensa. Quando nós entendermos isso, a reencarnação, a evolução, Deus, entendimento dos ensinamentos de Jesus, a gente vai perceber que sim. Aí ele diz uma outra coisa aqui. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade de Deus, que vos permite reviver para chegar até Ele. Então ele fala assim, por que será que eu tenho que estar ajudando uma pessoa? Porque a gente tem ligação do passado. Por que será que a vida acontece dessa forma? Sim, porque eu, em algum momento, fiz errado e tenho que refazer de novo. Ah, mas até quando eu vou ter que fazer isso? Até quando aprender a fazer isso? A gente desiste muito rápido, a gente põe a culpa muito rápido nos outros, né? No dia que a gente entender assim, o mundo é de provas e expiações, as pessoas que estão aqui são iguais, um pouco melhores, um pouco piores do que eu, mas estamos quase todos no mesmo nível evolutivo, que é assim mesmo. É um mundo onde tem doenças, onde tem pessoas ingratas, pessoas que ainda não sabem, que ainda erram, e que eu também faço isso. Mas a partir de agora, eu vou pegar um rumo, vou tomar um rumo de ser melhor, de fazer as coisas corretas. Esse primeiro item, né, o item 19, é na verdade mais ou menos isso. E daí tem o item 20. O item 20 é mais curto, mas é uma outra coisa que a gente já comentou, né, enquanto a gente fazia esse capítulo, e ele chama de beneficência exclusiva, né? Fazer o bem para um grupo exclusivo, né? Para alguns. Então ele diz assim, é correta a beneficência, ou seja, fazer o bem, ajudar alguém, quando ela é exclusivamente praticada entre pessoas, por exemplo, de uma mesma opinião, de uma mesma crença, ou de um mesmo grupo social. Nós somos irmãos só os que são desta religião, os outros não são. Do meu partido político, do meu grupo, né, das pessoas que estão comigo. Quer dizer, ele pergunta, é correto fazer o bem só para alguns? Para dentro de um grupo? Como diz, ou seja, de uma religião? A primeira resposta já é não, né? Mas, como eu aprendi, né, com o Espiritismo, a resposta, ela nunca é não, não, né? Não e acabou, né? Não, ela é não, vírgula. Sempre vem mais coisa. Assim, não, pois é principalmente espírito de seita, né? Que é de grupo religioso.
de grupo que é preciso eliminar. Porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, ou seja, ele usa o termo aqui, a gente fala bastante, tem falado bastante disso, que é cristão, né? Vê irmãos em todos os semelhantes. Não é o meu irmão só o que é o espírita, é o umbanda, é o evangélico, é o católico, é o muçulmano, é, né, o budista, todos são meus irmãos, independente de que religião tem. Então ele diz assim, ele vê irmãos em todos os seus semelhantes. E quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa, não deveria interessar, né? Falando de uma forma mais clara para nós, né? Não lhe interessa nem crença, nem opinião. Eu vou ajudar você, mas que time você torce? Que religião você é? Em quem você votou? Para eu saber se vou ajudar ou não. Ele diz, não, não é para fazer isso. Né? No que quer que seja que eu deva ajudar, eu não preciso saber dessas coisas. É o que não deve me interessar. Então, assim, ele diz assim, que se a pessoa fizesse isso, ela estaria seguindo o preceito de Jesus, que diz para amar até mesmo os inimigos. Então, ele diz assim, se rejeitasse o infeliz porque ele tem uma religião diferente da sua, já pensou? Portanto, que socorra, sem lhe interrogar consciência. Porque se ele for um inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Ame quem? A sua religião. Uma das coisas que eu acho mais... Só vou terminar aqui. Ele diz assim, repelindo-o, fará com que ele odeie. Se eu sou de uma religião e não socorro outro que é de uma religião, e ele perceber isso, ele vai falar assim, aquela religião não presta. Ou seja, a minha religião não presta. A gente fala assim, não sei que ano foi, mas Chico Xavier foi, numa eleição feita, acho que no SBT, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, escolhido por todo o Brasil. E a gente fala, por que ele foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos? Porque ele fazia isso. Apesar, né, como diz assim, dele ser espírita, ninguém saberia, vendo o que ele fazia no seu dia a dia. Porque ele era bom, independente de quem fosse. Então, ele fala assim, será que eu estou mesmo sendo isso? É a mesma coisa de Jesus, né? O que Jesus fazia? Fazia o bem para todos. Ensinava, ele veio na Terra para ensinar, teve que mostrar algumas coisas, mas o bem era para todos. Como ele diz, ele vinha mais para aqueles que necessitavam. Mas é o bem para todos. Então nós não, a nós ainda. E esse capítulo ele encerra aqui com isso, mais bem explicado do que isso, impossível. O que é fazer caridade? Fazer caridade sem olhar quem é. Sem perguntar o que está fazendo, por que está assim. Ajudo. Ah, mas por que não tem um trabalho? Não sei. Por que está nessa situação? Mas será que não é porque você bebe? Não é porque você fuma? Você viu? A gente ajuda as pessoas, mas as pessoas que pedem ajuda têm celular. A gente faz isso, cara. A gente fica olhando. Não impede que uma pessoa que tem um celular, que é importante hoje na vida, não possa passar fome. Aí você vai falar, não, vende o celular e não passa fome, né? A gente fica tentando buscar entendimento para não ajudar. Como diz que ajudar, ajude. E procura ajudar ao invés de fazer questionário, né? Responder questionário. IBGE é outra coisa. Eu vou fazer o bem porque eu quero fazer o bem, porque eu entendo que eu vou fazer o bem. Se eu não quero fazer, eu não faço. Mas eu não preciso ficar arrumando, na verdade, desculpa para não fazer. Mas a gente faz, né? Então, ele encerra esse capítulo, e a gente já estudou, né, esse capítulo todo 13, dizendo isso, né? Que nós não devemos esperar reconhecimento, não querer fazer propaganda do que nós fazemos, não querermos ser melhor que os outros, tomar cuidado no fazer a caridade e não prejudicar essa caridade.
né? Ter humildade para fazer caridade. Ter entendimento de Jesus para fazer, na verdade, a caridade. E é esse capítulo 13 que a gente vai encerrar hoje. Tá sem som. Tá sem som. Ah, eu vou pôr. Eu desligo, tem muito cachorro aqui, eu desligo o microfone. Tá. Esse capítulo é bem comprido, né? Acho que quase uns 2 ou 3 meses fazendo ele. Mas é bem interessante, né? Ensina a gente a fazer a caridade. Se a gente pegar todos esses detalhezinhos, a gente consegue sim aprender a fazer caridade. É. E se você olhar, muitas vezes quando você pensa em fazer caridade, você até pensa do jeito certo. Mas quando você faz a caridade como um favor, como uma coisa já até evolutiva, assim, de ter evoluído, você esquece de não cobrar né, a reverência, né? Não cobrar que a outra pessoa retribua de alguma forma. Né? Que nem você vai fazer uma caridade na igreja, no centro. Você espera realmente, porque você está pensando em fazer a coisa certa por Jesus, mas quando você faz aquilo por uma vontade própria, sai de você aquilo, você nem está pensando em religião, nem está pensando em espiritismo, nada, você fica esperando um favor em troca, né? Hoje mesmo passei por uma situação parecida e eu fiz totalmente errado. Fiquei julgando a outra pessoa e eu achei que a outra pessoa deveria ter me retribuído o favor que eu fiz a ela algum tempo atrás. Né? Com o tempinho a gente vai pegando, né? É gostoso, é isso que você falou, né? A gente ter a oportunidade de discutir algumas coisas, de falar algumas coisas e depois vivenciar, né? É. E daí quando você vivencia, que você vai perceber, como diz assim, a gente não vai sair fazendo certo amanhã, porque hoje nós falamos aqui no Evangelho, amanhã eu já vou fazer. Não. Mas que a cada vez que eu for fazer, como você falou, eu lá depois falar, não era desse jeito que eu devia ter feito. É. Ou seja, em algum momento isso vai acontecer. Por quê? Porque o que a gente já percebeu, a gente está vivendo encarnações e o que a gente é hoje significa que a gente não melhorou isso que a gente ainda faz. E ao mesmo tempo a gente vai perceber que muitas coisas nós melhoramos. A gente não sabe se em todas as vidas, mas a gente vai perceber que muitas coisas que a gente fazia, talvez a gente não faça mais. Mas como você falou, está tão intrínseco na gente, a gente já está tão viciadinho em algumas falas, em alguns gestos, em algumas posturas, que a gente vai fazer isso que você falou. Por quê? Porque eu ainda sou assim. Mas quando como você falou agora, hoje mesmo eu fiz um negócio que eu não deveria ter feito. Já significa que você tem consciência. É. Falta só experiência. E como que vem a experiência? A experiência vem da repetição. É. Né? Fala assim, o que é? Como que eu consigo fazer alguma coisa? Quando eu repito, eu faço ela várias vezes até que eu consiga fazer sem pensar. Então, tudo que a gente começa fazendo, a gente precisa, às vezes, de colinha, de dica para fazer, né? Eu falo sempre dos exercícios físicos. Quando você vai começar a fazer exercício físico, você tem que estar olhando na sua fichinha, lembrando o aparelho, qual é que você tem que ir, qual você tem que fazer. E depois você já faz, como eu disse, sem olhar. É a mesma coisa. Eu faço uma coisa e falo, chego em casa, e isso é importante, né? A consciência da gente. Nossa, não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. É uma vez. Vai acontecer de novo? Vai. Até que a hora que acontece, que eu já aprendi a ponto de não errar mais. Isso seria, né, o que a Renata está dizendo, né? Temos que sempre praticar, sim, todos os dias. Por isso que a gente deve pegar os ensinamentos que vem de hoje, né? Eu falo assim, eu faço o Evangelho hoje, depois eu vou ouvir. E fala assim, quantas coisas dessas que foram faladas eu também não faço errado? Faço. Mas o que eu tenho que fazer? Usar, e cada vez que eu fizer, falar, não devia ter feito. É. Olha o que eu fiz, puxa, não devia, fiz, né? E a gente se pega fazendo coisa errada e depois se cobrando. Mas essa cobrança não tem que ser uma cobrança do tipo, eu não valho nada, eu não sou ninguém, não.
Eu não vou repetir mais esse erro. Eu já sou maduro o suficiente, eu já tenho conhecimento suficiente para não repetir mais esse erro. Né? Até anotar no papelzinho para saber, isso eu não posso fazer mais. É. De ter essa ideia de falar, não vou fazer. Não repetir erros, né? A gente está aqui para não mais repetir erros. Mas para não repetir, a gente precisa ter a experiência de fazer o certo. Praticar, na verdade, o certo. Isso aí. Praticar sempre. Todos os dias. Igual a Renata falou aqui, vigiar e orar. Né? Vigiar os Vigiar e pensamentos, orar. vigiar as atitudes e rezar para que Deus elucide você, que você faça certo. Sair de casa dizendo o que vou fazer, né? E pensar bastante antes de tomar atitude, pensar bastante antes de responder. A gente brincou em algumas aulas aí, né? Colocar água na boca para não sair falando bobagem. Pensar bastante para não tomar, né, decisões precipitadas. Esperar o outro dia para conversar, né? Não tomar atitudes intempestivas. É. Então, Isso aí, Oswaldo. E assim encerra o capítulo 13. capítulo 13. Próximo segundo, iniciamos o capítulo 14. Chegamos na metade do Evangelho, né? São 28 capítulos. Isso, Fazer o 14. 28, vamos chegar no... Sim, graças a Deus. É isso aí. 2 anos, mais 2 anos a gente termina ele. Vamos, não temos pressa. Não, Se nós não temos que ter pressa de aprender, nós vamos ter pressa de estudar com carinho, de esmiuçar, voltar, repetir ele, né? Voltar de novo quando terminar, quem sabe. É. Mas é isso aí, então. Vamos encerrar. Vamos sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, praticando isso junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual. E todos nós, participantes dessa live, pedindo às correntes médicas do espaço, que possam trazer do laboratório espiritual o remédio, e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. E vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, onde quer que eles se encontrem, pedindo essas correntes espirituais que possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. De quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, mesmo nos recintos onde se encontra o irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem
um pedido especial para fazer a Ele e aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Isso aí. Que assim E seja. assim seja. Até Bem, segunda-feira, então, Rosal. Até. Boa semana a todos aí. Fiquem com Deus. obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Até segunda. Uma boa semana a todos. Deus abençoe. Até mais. Assim seja.